caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Que bom que você está conosco nessa jornada. Hoje leremos mais 4 capítulos do livro do profeta Isaías, os capítulos 29, 30, 31 e 32, ok? Então, vamos à leitura. Isaías, capítulo 29. Ai de Ariel, a cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano, deixai que imolem sacrifícios. Contudo, trarei sofrimento a Ariel e haverá opressão e tristeza. E ela será para mim como Ariel. E eu te sitiarei em todas as direções ao teu redor. Farei cerco contra ti, com torres de assédio, e erguerei fortalezas contra ti. E tu serás derrubada, e falarás desde o chão, e de tua fala sairá baixa, proveniente do pó. E tua voz será como a de alguém que tem um espírito familiar, desde o chão, e tua fala será um sussurro desde o pó. Além disto, a multidão de teus estrangeiros será como pó fino, e a multidão dos agressores será como a palha da casca dos cereais que se vai. Sim, isto será em um instante, de repente. Tu serás visitada pelo Senhor dos Exércitos com trovão e com terremoto e com grande barulho, com tormenta e tempestade e com a chama de fogo devorador. E a multidão de todas as nações que lutam contra Ariel, todas as que lutam contra ela e sua provisão e que a fazem sofrer, serão como um sonho de uma visão noturna. E isto será como quando um homem faminto sonha, e eis que ele come. Porém, ele acorda e sua alma está vazia. Ou como quando um homem sedento sonha, e eis que ele bebe. Porém, ele acorda, e eis que ele está desfalecido, e sua alma tem apetite. Assim estará a multidão de todas as nações que lutam contra o monte Sião. Parai vós mesmos e espantai-vos, gritai vós e chorai. Eles estão bêbados, mas não com vinho, eles cambaleiam, mas não por bebida forte. Porque o Senhor tem derramado copiosamente sobre vós o espírito de sono profundo e tem fechado vossos olhos. Os profetas e seus governantes, os videntes, ele tem encoberto. E a visão de todos torna-se para vós como as palavras de um livro que está selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente os seus propósitos do Senhor, fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis como se o oleiro fosse ao barro e a obra dissesse do seu artífice: não me fez. E o vaso formado disseste do seu oleiro: nada sabe. Porventura não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil? E o campo fértil não se reputará para um bosque?
E naquele dia aos surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. E os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem uma causa, os que armam laços ao que repreende na porta, e os que põem de parte o justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se decorará a sua face, mas quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos, no meio deles santificarão o meu nome e santificarão o santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Livro do profeta Isaías, capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Que descem ao Egito sem perguntar à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoã, e os seus embaixadores chegaram a Anis. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul para a terra de aflição e de angústia, donde vem a leoa, o leão, o basilisco e a áspide ardente voadora. Levarão às costas dos jumentinhos as suas fazendas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto. No estarem quietos estará a sua força. Vai, pois, agora e escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Por isso esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o, não se compadecerá. Não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água da poça.
Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Mas dizei: não, antes sobre cavalos fugiremos. Portanto, fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro do cume do monte e como a bandeira do outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorará mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda, e terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em lugares largos de pasto, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E haverá em todo o monte alto e em todo o outeiro elevado ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira e lançando espessa fumaça, e os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor, e a sua respiração é como um ribeiro transbordando, que chega até ao pescoço para peneirar as nações com peneira de vaidade, e um freio de fazer errar estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração como a daquela que sai tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios, e dilúvio, e pedra de saraiva. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara. E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamboris e harpas, e com
combates de agitação combaterá contra eles, porque uma fogueira está preparada desde ontem. Sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, a sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Isaías capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Têm confiança em carros porque são muitos e nos cavaleiros porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio e fará vir o mal e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele numa multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará e a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Assíria cairá pela espada, e não por varão, e a espada não de homem a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados, e de medo passará a sua rocha de refúgio. E os seus príncipes desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Isaías capítulo 32. Reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos do que ouvem estarão atentos. E o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está em pé. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso,
e ouvi a minha voz. E vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbada, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras, despivo-vos e ponde-vos nuas, e cingi com panos de saco os vossos lombos. Feri os peitos sobre os campos desejáveis e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria, na cidade que anda pulando de prazer, porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará. O fel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para pastos dos gados, até que se derrame sobre vós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Ainda que caia a saraiva e caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida, bem-aventurados vós que semeais sobre todas as águas e que dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Amém? Então, lemos aí 4 capítulos, né? 29, 30, 31 e 32, ok? Um versículo que eu gostaria de deixar para vocês, que nós falamos muitas vezes sobre esse versículo, é: este povo me fala comigo na boca, né? Mas o coração está longe. E nos últimos dias nós temos, pelo menos assim, na nossa comunidade, a gente tem chamado a esse lugar de intimidade com o Senhor, né? Porque é necessário que se faça, o Senhor se faça conhecido, que Ele seja conhecido de todos nós, né? E como nós conhecemos Ele? Lendo a palavra, meditando acerca dela e tendo o nosso tempo do secreto com Ele. Porque no tempo do secreto, nesse lugar de contemplação, onde nós olhamos para Ele e nós vemos a sua glória e nós desejamos clamar como os anjos, né? Como as criaturas celestiais estão hoje ali clamando perante o trono: Santo, 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 digno ao Cordeiro, né? Seja bendito é o Senhor. Enfim, para que nós possamos alcançar esse lugar, nós precisamos desse tempo de qualidade com o Senhor. Então, nessa passagem de Isaías, ele diz: olha, essas pessoas, elas falam de mim, elas falam, elas me conhecem de ouvir falar, mas eu preciso ser conhecido de fato de todos vocês, porque haverá esse tempo em que nós estaremos, ainda que caia a saraiva e caia o bosque e a cidade seja inteiramente abatida, ainda assim nós habitaremos na morada de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e de descanso, ok? Este lugar secreto, quieto, de descanso, de paz, ele é obtido nesse lugar secreto. Quando nós nos deleitamos, somos transparentes com o nosso Senhor,
olhamos para Ele, nós o contemplamos e conseguimos ver nele toda essa majestade que é dele, todo esse poder, toda essa glória. E isso se reflete quando nós conhecemos ao nosso Senhor, né? Porque Ele é um Deus de poder e muito agora nesse tempo, né? Há um afunilamento do Senhor para este lugar de adoração. Então, o Senhor tem falado muito sobre adoração, contemplação. Então, é um lugar que Ele está nos chamando para que nós possamos, primeiramente, conhecê-lo. E em conhecê-lo, admirá-lo, né? Como João, quando vê, olhei e continuei olhando, né? Porque ele diz lá no Apocalipse, eu olhei e depois eu continuei olhando, porque ele viu alguma coisa, ele viu, tem até uma música que diz, né? O que será que os seres, né? Eles veem, porque eles veem a majestade, a glória, o poder, a beleza do Senhor Jesus Cristo. Então, eles contemplam e eles dão esta resposta a essa majestade do Senhor, a esse poder, a essa glória, e aí sim vem aquilo que é do coração. Santo, santo, poderoso é o Senhor, majestoso és tu. E aí vem de fato aquilo, porque aí sim há um conhecimento do Deus que nós servimos, né? Então eu acredito que essa passagem e muitas outras têm latejado isso, né, no nosso coração, queimado mesmo essa questão da adoração, da contemplação. E eu espero que o Senhor cada dia mais, lá como Ezequiel vinha falando, que nós nos aprofundemos mais e mais e mais e mais, até que o Espírito é quem seja o guia da nossa vida, é que Ele que conduza todas as nossas ações, ok? É isso. Desculpe a leitura, ficou bem pausada, irmãos, porque eu estou sem energia, nós estamos sem energia aqui, tá bom? Estou lendo com uma lanterna aqui, então a leitura não fica tão fluida, né? Não flui completamente como quando a gente está lendo no computador, tá bom? Então vamos orar ao nosso Deus, tá bom? Pai, gratidão, Senhor. Só Tu és santo, Pai. O Senhor é digno de toda honra, toda adoração, toda contemplação. Nós queremos estar neste lugar de intimidade. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe o desejo ardente no nosso coração para nós chegarmos a este lugar onde nós vamos estar contemplando, Senhor, esse lugar de quietude, de descanso, de paz, onde nós vamos ver ao Senhor e ali poder também experimentar aquilo que os seres, né, celestiais experimentam ali ao redor do seu trono, que é ver a sua majestade, a sua beleza, o seu esplendor, o seu poder, e eles estão ali dizendo: Santo, 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 só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, tudo é para Ele, por Ele, tudo, porque eles contemplam e eles conhecem ao Senhor. Pai, nós queremos conhecer profundamente o Senhor. Traz-nos para este lugar, Pai, leva-nos neste lugar de contemplação, de entrega total, de rendição, de submissão. Oh Deus, por favor, Senhor, clamo a Ti, Pai, clamo ao Senhor Jesus, que este lugar seja uma realidade para nós, sedentos que estamos dessa presença e desse lugar
de quietude, de contemplação, de vermos a beleza do Senhor, Pai. Gratidão pelo teu amor. Gratidão, Senhor Jesus. Gratidão por tudo que o Senhor fez por nós, faz e ainda fará. Obrigada, em nome do Senhor Jesus eu louvo, Pai, gratidão. Amém. Amém? Eu sei que o Senhor tem nos chamado para um lugar muito diferente deste lugar que talvez nós estejamos há muito tempo no mesmo lugar, mas Ele está nos chamando para este lugar mais profundo, de maior intimidade. Que nós consigamos pegar essa onda, né? Tem alguns irmãos da igreja surfistas, né? Que nós consigamos pegar essa onda, esse fluido no mar, né? Para que nós consigamos ir nessas águas mais profundas, tá bom? Se o Senhor te chama a este lugar, como Ele está chamando a muitos, Ele está nesse chamamento a muitos para este lugar de contemplação, de intimidade, de secreto, porque Ele nos ama, Ele quer estar conosco, Ele quer estar conosco e nesse lugar Ele vai nos transformar, Ele vai nos ensinar e Ele vai trocar conosco coisas necessárias, palavras necessárias para que nós consigamos andar. Amém? Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Fique na paz.